deixe, Senhor, sem que eu receba da tua graça. Não deixe nenhuma de nós aqui sem que recebamos da tua graça, porque de nós nada podemos fazer. Minhas irmãs, hoje queria meditar com vocês no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 38 ao 42. Um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, porque as suas misericórdias são infinitas e Ele sabe do que necessitamos. E aquele que diz que não há nada impossível para si, que não há nada difícil para o Senhor dos exércitos, que operando Ele, quem impedirá, como está escrito em Isaías 43:13, Ele sabe do que necessitamos e de maneira nenhuma nos despedirá vazias, porque assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor, cumprirá o propósito para o que foi enviada, encontrará com certeza descanso em nossos corações. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Que palavra, né? O Senhor Jesus, no seu ministério itinerante, em todo o tempo, reconheceu o valor da mulher. E um dos principais autores a reconhecer também isso é Lucas. É Lucas que reporta para nós o cântico de Maria, que a Igreja Católica chama de Magnificat, aquele canto de agradecimento quando o anjo a visitou, minha alma te bendiz, exulta em ti, Deus meu Salvador, naquele momento de entrega de uma jovem que poderia ser rejeitada pelos seus pares, pela sua família, cerca de 16 a 17 anos, se encontra grávida de modo misterioso, já com o seu noivo prestes a deixá-la por causa disso. Não o fez porque o anjo também o visitou, o alertando para que não fizesse. O momento em que Jesus, quando ressuscita, a primeira pessoa a testemunhar isso é Madalena. Então, são elementos, referências bíblicas que nos fazem compreender o que também está escrito, que o Senhor nos fez diferentes em funções, diferentes em inclinações, diferentes em biologia, iguais em valor. O Senhor Jesus nos ama enquanto mulheres, nos ama como somos e se utiliza dos nossos dons, dos nossos talentos. E também é Lucas, que reporta para nós o fato de que o ministério itinerante de Jesus foi financiado por mulheres, Susana, mulher de Cusa, Joana, a mesma Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E aqui nós vemos Lucas falando de uma maneira como que é um pouco distante, mas lá em João está escrito que Jesus não simplesmente entrou numa aldeia para ficar na casa de uma certa mulher. Ele era amigo dessa família. Amigo de Lázaro, de Maria e de Marta. E não era aquela a única vez em que Jesus pousava ali. Então era um lugar onde ele era bem recebido, era um lugar onde ele se sentia bem. No entanto, como cada um é de um jeito, nós vemos aquela mulher que certamente era a dona da casa, porquanto o texto diz, que ele foi recebido por Marta, Marta o recebeu em sua casa, essa certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Então, a palavra não disse se ela era casada, se ela era viúva, enfim, mas que viviam os 3 irmãos juntos. Então, se era o caso de os pais já haverem morrido, certamente ela era a irmã mais velha e por isso era considerada a dona da casa. E com certeza
se hoje qualquer uma de nós estivesse por receber um mínimo de 13 pessoas, porque Jesus não andava só, mas com seus discípulos, em sua casa para pousar, né, para passar a noite, para fazer uma refeição, é certo que também estaríamos ansiosas, é certo que também estaríamos assoberbadas, ou não? Então, quando o Senhor Jesus, Ele nos traz essa palavra, não é porque simplesmente Ele está querendo admoestar Marta, não é meramente por isso, é porque assim como aquele cego há 38 anos estava, né, na porta de um templo, mendigando, e havia nascido cego. E quando os discípulos foram a Jesus perguntar quem pecou para que ele nascesse nessa condição, e o Senhor Jesus disse, nem ele, nem os pais, mas foi assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então o Senhor pensava em nós, no exemplo que nos deixaria. E o mesmo se passa aqui nesta passagem. O Senhor Jesus, Ele chega, né, a Marta, que está ansiosa, atarefada, angustiada por estar a servir só, mas ela não simplesmente se entristece com sua condição. Ela está tão aborrecida que ela se queixa para Jesus da situação de sua irmã. Ah, Senhor, o Senhor que é santo, o Senhor que é Deus, o Senhor que sabe o que é certo, o que é errado, não está vendo que enquanto eu estou aqui, atarefada, ocupada com tanto serviço, imagine, se hoje seria difícil receber 13 pessoas em casa, digamos que isso aconteceu numa época em que não havia nada já pré-feito, não havia geladeira, tá? Então, talvez ele estivesse preocupado se a carne salgada era suficiente, se havia pão o bastante, se o pão já tinha passado tempo suficiente no fermento, se havia água limpa para todos beberem e se banharem, porque eram judeus e não podiam comer se estivessem impuros, não é? Então, tudo isso gera de fato angústia no nosso coração. Então não há problema nenhum em querer servir, inclusive porque a hospitalidade é um dom que é estimulado na palavra. O que a gente não deve, né, emular, elogiar, desejar é o egoísmo. O problema era que quem estava ali na casa de Marta era o pão capaz de alimentar a fome de vida. O pão que alimenta para a eternidade. E enquanto Maria talvez tivesse, né, claro, a palavra não diz isso, mas criando, né, uma narrativa em torno dessa história, porque como Jesus fez tantas coisas, as histórias são contadas de modo sucinto mesmo. Tanto que no Evangelho de João, no finzinho, ele diz que se tudo que o Senhor Jesus fez de milagre fosse estar contido na Bíblia, não haveria papel, não haveria livro suficiente para contar. Então, imaginemos que talvez até Maria tenha ido, vou ali buscar água, vou ali amassar o pão, fazer alguma coisa, mas quando ela passava por aquela sala, no cenáculo estava jorrando a fonte da água da vida. Então, como se ocupar da cozinha quando você tem pão, maná, descendo do céu na sua sala? E é isso que Jesus está querendo nos dizer aqui. Maria escolheu a melhor parte. E não foi só nesse momento, nos 3 momentos em que ela aparece nos evangelhos, ela está sempre ali, quedada. Ela não só se continha um tempinho, ficava ali escoradinha na parede, não. Ela já ia se jogando no chão, porque sabia que vinha coisa boa. Por outro lado, Marta, que queria servir sim ao Senhor Jesus, mas percebam uma abordagem diferente. Uma queria dele receber e a outra queria para ele entregar. Então, quando veio o momento da aflição, quem estava pronta? Quem soube entender o momento da fé? Quando Lázaro morreu, quem foi se encontrar com Jesus trazendo mais uma queixa? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Marta,
Se creres, verás a glória de Deus. Maria não, Maria já chega caladinha, dizendo, Senhor, tu sabes tudo, tu podes tudo, porque ela já tinha ouvido. Então, por que é que hoje eu não estou aqui para trazer o meu testemunho? Eu sei que um testemunho pode edificar, mas é algo que vem e passa. Essa palavra é vida, alimenta para a eternidade. É uma semente que cai e quando está na terra do coração, que já foi eleito, ela vai dar frutos, a gente queira ou não. Mas o Senhor também nos chamou à santificação. Nos chamou ao desprendimento. Então hoje Ele nos trouxe aqui para dizer, Marta, Marta, Rayane, minha filha, não se angustie não. Ju, para que tanta preocupação? Darly, filha amada, tu sabes que eu te amo, porque tu te preocupas. Deixa esse problema comigo. Eu posso resolver. Aquele problema que muitas vezes a gente acha que não tem solução para ele, eu já passei por tantos assim. Teve dia de olhar para a abacateira e dizer, Senhor, faz esse abacate cair no meu quintal. Aleluia, o Senhor nunca me deixou ir dormir com fome não, porque Ele é fiel. Mas eu já senti desejo de tanta coisa que eu pensava ser importante. Vi meu pai muitas vezes ir para a casa da minha avó e colocar uma cebola escondida no bolso para poder misturar no ovo, porque não aguentava mais comer ovo sem nada. E mesmo ali estava o Senhor dizendo, olha, eu estou na tua história, eu já estou na tua história. Para que hoje, quando eu chegasse diante do meu lar, as adversidades pequenas não me impedissem de perceber que Deus é o cerne de tudo. Quantas famílias hoje, quantos lares têm sido destruídos por causa de um rosto meio azedo assim, por causa de uma cara feia, porque é a mulher que se ressente de ter que preparar a comida, é o homem que muitas vezes não tem a palavra doce como deveria, e vivemos tão angustiados com tantas outras coisas que não têm importância nenhuma. E o Senhor está dizendo, Marta, Marta, andas preocupada com tantas coisas, te afadigas tanto, mas tudo isso vai passar. Esse banquete que você prepara para mim é maravilhoso. Eu sei que você quer trabalhar na obra, você quer se ocupar, você quer estar aqui, você quer chegar cedo e às vezes se culpa porque não conseguiu, mas não se preocupe com isso não. Porque maior do que a minha obra sou eu. E infelizmente hoje nós vivemos uma situação em que há pessoas que para trabalhar na obra do Senhor estão cansadas da obra e na obra e não tem mais tempo de estar com Ele, de ouvir a sua voz. Então estão como Marta, preocupadas de entregar. Mas se a gente for colocar na balança o que Marta tem para dar e o que Jesus tem para dar, quem é que ganha? Ele é que tem em suas mãos os bens eternos. Ele que nos sustenta com um amor infinito. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Então, é natural que Marta esteja cansada, mas se ela conseguir parar para ouvir aquilo que o Senhor Jesus está dizendo para ela, ela saberá que Ele também chama para si aqueles que estão cansados e sobrecarregados, para trocar o fardo dele com o nosso, porque o fardo dele é suave, o jugo dele é leve. O nosso é que é pesado e a gente às vezes se agarra com esse fardo como se fosse nosso lugar no mundo, né? Eu não posso faltar nessa reunião, eu não posso perder esse trabalho, eu não posso deixar de fazer esse mestrado. Nossa, eu digo porque eu, enquanto falo aqui, ministro para mim mesma. Por causa das minhas muitas atribuições, já cheguei a ter uma crise de ansiedade que pensei que estava morrendo do coração. Depois de uma audiência muito difícil lá no Sejusc, eu já estava com alguns problemas em casa, chegou uma mulher que tinha levado uma batida de pá na cabeça e aquilo mexeu muito comigo. Eu fui direto para a cardiologista pensando que estava morrendo. Ela disse, não, morfologicamente seu coração está bem, agora está acelerado, a respiração profunda, você está
em crise de ansiedade. E aí vamos tratar, né, o transtorno de ansiedade. E muitas vezes a ansiedade se dá porque nós não sabemos mais descansar no Senhor. E passamos a pensar que Ele depende de nós para realizar na vida das pessoas que amamos. E Ele está dizendo, deixa o homem comigo. Deixa aquele parente complicado comigo. Deixa aquele filho que não consegue estudar, que sai de casa com uma chinela de cada tipo no pé. Ah, Senhor, como eu tenho entregado a vida desse filho ao teu altar. O meu problema é que eu te amo muito, filho. Mas eu sei que o Senhor já está no futuro dele também. Assim, quando eu lá pequenininha, sem imaginar o que seria da minha vida, o Senhor já estava provendo todas as coisas. Eu vivia numa situação de violência muito grande. Eu vi meu pai tentar afogar minha mãe dentro de um tanque. Minha mãe procurar vários meios de matar o meu pai, mas não matava por uma corriqueira covardia, por um medo de ir para a cadeia, né? Mas o ódio estava ali em tudo. E isso mexe. A gente às vezes fica pensando que uma criança não entende o que se passa. Não é verdade. Parece que a infância é a maior parte da vida da gente, porque o resto a gente vai apenas empurrando com a barriga. O que realmente nos marca é o sorriso ou o olhar de desprezo que a gente recebe na infância. Mas mesmo quando as pessoas me olhavam com indiferença, porque eu estava com aquela roupinha ali de político, com a sandalinha quebrada no pé, o Senhor estava lá. E Ele já era o meu consolo. E Ele já dizia que estava na minha história. Então, que nós possamos, nesta noite, estar rendidas a este Deus. Que nós possamos estar prontas para ouvi-lo, a fim de que no momento certo também possamos entregar, que possamos, com as dores que vivenciamos, consolar outras pessoas, como está escrito lá em Colossenses, porque tudo tem uma finalidade. Deus não nos chama à toa, o homem é que faz coisas vãs. Deus não, Ele tem propósito na vida dos seus filhos. Então, hoje eu entendo que o que eu vivenciei foi para a glória de Deus. Assim como a vida de cada um aqui é para a glória de Deus. Somos instrumentos do seu louvor. Então, que entendamos que, ainda que a vida nos apresente desafios, e servir é uma coisa boa, não devemos estar ansiosos com nada. O Senhor nos disse, né? Homens de pequena fé, e no caso mulheres de pequenas fé, por que estáis ansiosas? Olha os lírios do campo. Os lírios do campo são flores que brotam e fenecem muito rápido. Não valem para nada a não serem lançadas no fogo depois de inundarem tudo com beleza. Tanto que na palavra está escrito que nem Salomão em toda sua glória se vestiu de modo tão belo. Olhar os passarinhos eles não juntam em celeiros, eles não trabalham 12 horas por dia para pagar suas contas, para ter um bom plano de saúde, para colocar os filhos na melhor escola. E, no entanto, o Pai os alimenta de modo que nada os falta. Então, Jesus nos diz, quanto mais você, mulher de pequena fé, Ele cuida de nós. Busquemos primeiramente, pois, o reino dos céus. Alegremos, uma vez mais, vos digo, alegremos-nos nele, porque Ele é a fonte de toda alegria. Ele é o alimento para a nossa alma, que faz a nossa alma engordar de modo que nada nos faz falta. Como aquela música linda do Projeto Sola, né? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso, não me faz falta. A gente, às vezes, cria a ilusão de precisar de determinadas coisas, mas isso nada é além de confusão e muitas vezes gerada pelo inimigo de nossas almas. Como eu estava falando aqui que existem muitas teorias, um teórico eu acho muito interessante. O nome dele é René Girard e ele estudou, né, um grande filósofo do século XX, antropólogo, sociólogo, e ele estudou toda a alta literatura, filosofia e as religiões mais antigas da humanidade. E ele descobriu uma coisa muito interessante, que ele chama de desejo mimético.
Mímese vem do grego, quer dizer imitação. Então ele fala que tudo que acontece nas sociedades, a partir da perspectiva do indivíduo mesmo, é a partir da imitação. E isso nasce da inveja. Então, se alguém chega para mim e diz assim, olha, eu gosto de usar colete. Não é simplesmente porque essa pessoa gosta de colete em si, é porque ela viu alguém usando, achou bonito e isso fez com que ela se sentisse na necessidade de fazê-lo também. Só que, junto com essa inveja, existe também o orgulho. O ser que mimetiza, o ser que imita, ele nunca vai admitir que existem referenciais para ele, porque isso o diminui. E, além de tudo, essa inveja toda vai gerar crises sociais muito grandes. Sendo bem sucinta, resumindo de maneira até um pouco leviana, e a gente vai ver isso em histórias como Caim e Abel. Um irmão teve inveja do outro por causa de uma oferta melhor. Rômulo e Remo, que foram os pais do Império Romano, um matou o outro para poder ser líder de tudo. E muitos outros casos. E ele nos revela que a partir, veja, de um estudo humano, não foi a partir da revelação da fé, não foi revelação especial como nós temos por meio da palavra, foi por meio de estudos, que o único que quebrou esse mimetismo que se baseava na inveja e precisava, para aplacar as crises sociais, utilizasse de uma vítima que seria uma espécie de bode expiatório, foi Jesus. Na mesma época em que Jesus estava aqui na terra, fazendo seus milagres, havia uma espécie de mago chamado Apolônio de Rhodes, que lá em Rhodes, onde ele vivia, quando existia uma crise social, por exemplo, uma peste, uma doença se espalhando ali naquele lugar, ele pegava um mendigo, levava para a praça e as pessoas apedrejavam um mendigo. E por incrível que pareça, depois, ainda que por uma outra causa, quando a peste passava, atribuíam um milagre a esse Apolônio de Rhodes. E lembremos que quando Cristo esteve diante da mulher achada em adultério e quebrou toda essa roda de vingança ao dizer: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, a gente hoje meio que trata isso como uma história corriqueira, porque a gente já ouviu tanto que já se tornou algo comum. Mas no contexto em que Jesus vivia, o natural era o apedrejamento, como até hoje acontece entre os muçulmanos, que não entenderam a lei de Deus e tentam interpretá-la pelo viés humano. E por causa disso continuam julgando quem simplesmente come com as mãos sujas, uma mulher que sai na rua sem véu e por aí vai. Quando o Senhor Jesus já nos revelou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que dela sai, porque vem no coração, e no coração é que estão os adultérios, as porfias, as dissensões, as facções, as divisões. Então, fofoca dentro de igreja, o apontar de dedo, a preocupação se a pessoa está com mais batom ou menos, coisas comezinhas, coisas que são da carne, meramente. Então, o Senhor Jesus, ele foi tão maravilhoso que mesmo cientistas, mesmo pessoas, aquelas que estudam com afinco e com sinceridade, terão que se render diante daquilo que ele fez, porque não tinha nada de natural. Ele não só quebrou a roda de vingança, que era o hábito de todos os povos daquela época, claro que veio novamente depois, porque o ser humano é de dura cerviz e sempre será, como a perseguição às bruxas e por aí vai, depois de Cristo. Mas, além de nos fazer entender que não existe uma pessoa que não esteja sujeita à queda, todos nós somos falhos, ele mesmo se apresentou como cordeiro, como a vítima sacrificial, para aplacar a ira de Deus pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Então não há como ficar indiferente diante desse Deus. Não há como não seguir o seu exemplo. Então, que nós não sejamos simplesmente como Marta, mas que para podermos servir melhor, tenhamos
à disposição de Maria, de nos jogar aos pés do Mestre e primeiro nos alimentar dele, para que quando o nosso Lázaro estiver já na tumba há 4 dias, cheirando mal, possamos saber que aquele que crê verá a glória de Deus. Então, eu quero trazer para vocês o exemplo de algumas mulheres que foram tão cheias do Espírito Santo, que estiveram prontas para suportar as tribulações da vida, por saberem que algo muito maior está preparado para nós. E isso é para que tenhamos compreensão de que o nosso papel não é trivial, não é secundário, não é periférico. Embora sejamos diferentes, mas somos colunas nos nossos lares, somos a base que sustenta a personalidade dos nossos filhos, para que nós tenhamos filhos fortes, que resistam às tentações deste mundo, aos ataques, né, das muitas ideologias modernas, para que não se tornem revoltados sem causa. Eles precisam de nós. Né, como já tem um jargão muito famoso, né, mães de joelhos, filhos de pé. Né, então, precisamos de teologia de verdade. Não podemos amar aquilo que não conhecemos. Como podemos dizer que conhecemos ao Senhor se não queremos ouvir sua palavra, se já não nos debruçamos sobre ela, se já não sonhamos com Jesus, se já não nos deleitamos nele, se já não sentimos prazer em simplesmente passar aquele tempo gostoso ouvindo a voz dele, os seus louvores, meditando na sua palavra. É sempre aquela angústia: qual é o curso que eu vou fazer, qual é a roupa que eu vou comprar, será que eu vou viajar mês que vem? E no final, tudo isso é tão oco, nunca representa o que devia ser. Tudo se torna banal, tudo se torna vazio. Nada é tão bom quanto estar na presença de Deus, que é o que nos fortalece no momento das adversidades. E lá em Gálatas, né, capítulo 5, 18, de 16 a 18, diz: andai, pois, em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, já não estáis debaixo da lei. Então, isso já dá outra pregação, mas eu só quero dizer, né, com esse texto aqui de Gálatas, que assim como a palavra diz que para andar em espírito devemos estar orando, vivendo em ação de graça, na leitura da palavra, nos valendo, né, dos meios de graça que a palavra nos concede, né, em comunhão com os irmãos, enfim. Porque pela nossa força não vamos conseguir. É por isso que eu digo, é estar realmente rendida, é estar aos pés do Senhor e dizer para Ele: Senhor, sem Ti eu sei que eu não consigo. Dá-me força, me capacita, me prepara. Porque às vezes até para orar, a gente quer e não encontra palavras. A gente quer louvar e não consegue porque não tem força. Eu recebi esse convite glorioso para estar aqui. Dia 24 de julho, eu me joguei aos pés do Senhor e disse: Jesus, muda a minha perspectiva hoje ou eu não irei. Fala comigo ou eu não poderei estar como uma fraude na frente das tuas filhas. Porque eu estava passando por uma angústia muito grande e aquilo foi uma crise de fé para mim. Por mais que a gente entenda que Deus é eterno e saiba que uma hora aquilo vai passar, no momento que a gente está no fundo do poço, a gente fica querendo correr para a caverna. Fazer como o profeta, né? E ficar lá sendo alimentado por corvos e não fazer nada. Então o Senhor foi me dando a palavra, foi me lembrando de Marta. Isso que eu estou falando aqui para vocês hoje, Ele primeiro falou comigo. Quantas vezes Ele me disse: por que você está tão ansiosa? Todas as ocasiões em que eu penso que não vai ter jeito, não sou eu que soluciono o problema, não.
Eu tive um tempo que quase enlouqueci, porque meu pai, depois de velho, ficou desempregado. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que passar em outro concurso, eu tenho que arrumar outro emprego. E aquilo começou a me consumir. Daqui a pouco chegava um filho e fazia, mamãe, você não quer mais falar comigo, não? Você já não passa dia de semana com a gente, no fim de semana também não vai ficar, não? E eu, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? E o Senhor dizia, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Daqui a pouco estava meu pai trabalhando, bem ou mal, mas está. Então, quando você chega com a sua ajuda, com o seu suporte, e embora seja pouco, já é suficiente. Porque também a palavra nos diz que aquele que diz que ama, e quando vê o seu irmão passar a necessidade, lhe cerra as entranhas, o amor do pai não está nele. Então, o fato de meu pai estar trabalhando não me tira a obrigação de ajudá-lo. Não é? Aquele que olha, né, e diz assim, isso aqui é corbã, ou seja, dedicado ao templo. E quando vê o seu irmão passando necessidade, diz assim, não, lavo minhas mãos, já paguei meu dízimo, está tudo certo. Não foi para isso que ele nos chamou. Não é esse o amor de Deus. Acaso o Senhor, Deus dos exércitos, se alimenta da nossa comida? Precisa do nosso dinheiro? Mas os nossos irmãos precisam. Né? Isso aqui não é uma perspectiva sociológica, não. Isso é um princípio da fé. Tá? Claro, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Jesus veio primeiramente para salvar as nossas almas. Mas ele também nos faz ser novas criaturas. E pessoas transformadas por ele têm compaixão de seus irmãos. Não é? Então, minhas irmãs, que possamos hoje entregar ao Senhor as nossas adversidades, as nossas lutas, nossas dificuldades, não só para que Ele nos capacite, mas também para que compreendamos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, está muito além da nossa compreensão, daquilo que a gente pensa que é bom. E o exemplo que eu disse que ia trazer para as irmãs, de mulheres, né, que serviram ao Senhor, para que vocês possam entender o que realmente é glorioso, que tipo de pessoas devem nos influenciar, que tipo de mulheres devem ser referência para nós. A primeira delas é Marie Durand. Na França do século XVII, ela foi presa por ser protestante, né? Na época que a perseguição estava sendo muito grande, aos huguenotes, teve a noite de São Bartolomeu. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas milhares de cristãos foram queimados numa única noite ali. E essa mulher foi presa simplesmente por não ser católica. A rainha era católica e não gostava de crente. Então, disseram para ela que ela seria solta se escrevesse simplesmente, eu renuncio. Ela respondeu escrevendo na parede de sua cela, eu resisto. E lá ficou por 38 anos até o dia de sua morte. Essa menina era uma adolescente quando isso aconteceu, de 14 anos. Ela nunca teve filhos, ela nunca casou, mas o seu redentor foi o seu marido. E o que são 38 anos diante de uma eternidade, diante daquele que diz, bem-vindos, benditos de meu Pai, adentrar o reino que para vocês foi preparado. Então só faz uma coisa dessa quem realmente tem uma perspectiva de Cristo, quem realmente vive com Ele, quem realmente está rendido aos seus pés. Gladys Steines, em 99, após servir os leprosos da Índia, é uma história muito interessante, vocês encontram no Google, ouviu que o seu marido e filhos, um de 10 anos e outro de 6, tinham sido incinerados. Eles foram queimados vivos no banco de trás do carro. E tudo que ela respondeu foi, só uma mensagem eu tenho para o povo da Índia. Não estou amargurada ou irada. Queimemos o ódio e espalhemos a chama do amor de Cristo. Esther Steines, a filha dela, tinha 13 anos, sobrevivente. E ao ser questionada pelos jornalistas acerca de como se sentia quanto àquilo que haviam feito a seu pai e irmãos, respondeu, eu louvo ao Senhor por ter considerado meu pai digno de morrer por ele. Como os apóstolos, né? Como Pedro, que segundo historiadores disse, Senhor, se eu for ser crucificado, tudo bem, mas da mesma forma que tu, não, mas que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como tu morreste. Que glória é entender que isso aqui
Não é nada, é só o peso que nos impede de estar neste exato instante com aquele que nos redimiu. Crista e Vicky são membros da igreja do pastor John Piper, que é um pastor batista, não sei se vocês conhecem, muito bom, uma referência internacional. Por problemas genéticos, uma tem síndrome de Apert e a outra tem hipertelorismo. São problemas que causam deformidade no corpo. Fizeram 65 cirurgias e escreveram no seu diário: graças te dou, pois por modo maravilhosamente assombroso nos formaste. As tuas obras são maravilhosas e sabemos disso muito bem. E Cristo seguiu dizendo: eu sei que Deus me ama e me criou do jeito que eu sou. Ele me ensinou a perseverar e confiar nele mais do que qualquer coisa. Então ela considerou aquela cadeira aquela situação, sua maior glória. Joni Eareckson Tada, por 41 anos, numa cadeira de roda, escreveu: obrigada, Senhor, obrigada por esta cadeira. Ao experimentar o inferno nesta vida, fui levada a pensar seriamente acerca do que me espera na próxima. Esta paralisia é a tua misericórdia em minha vida. E Ellen Rosenville, uma heroína de nosso tempo, trabalhou no Congo, chegou lá aos 28 anos de idade. Ela tinha doutorado em medicina pela Universidade de Cambridge. Só que o Congo estava em guerra civil. E mesmo tendo aberto lá um enorme hospital, que tinha 100 leitos, coisa que na época não havia, e treinado muitas enfermeiras para servir ao povo congolês, os rebeldes a sequestraram, simplesmente por ela ser branca, né? Tinha aquela coisa de resistir ao imperialismo inglês. Então, como ela tinha ido para lá como missionária, eles passaram a considerá-la inimiga do povo do Congo, mesmo ela estando apenas para servir. Ela não tinha nenhuma vantagem política, ela não recebia nada para isso, ela estava ali apenas para entregar. Mas o povo não queria saber mais de inglês lá no Congo. Então, pegaram ela, levaram para uma prisão, estupraram ela. E ela escreveu: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, socavam minha boca. Em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e eu fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Logo depois, percebi uma forte presença divina que me dizia: Ellen, estes não são os teus sofrimentos, são os meus. Ela voltou para a Inglaterra, passou 1 ano para se recuperar. E depois, tudo que ela disse foi: há muitas almas ainda a ganhar no Congo. Então voltou àquele lugar, construiu um novo hospital, desta vez com 250 leitos. Fez também um leprosário, treinou muitas enfermeiras, evangelizou inúmeras pessoas. Depois de muito idosa, ainda saiu contando sua história ao redor do mundo, traduziu a Bíblia para os dialetos daquela região. E antes de morrer, ela escreveu um artigo em que, dentre outras coisas, dizia assim: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e os melhores. Queremos ser insubstituíveis. Queremos que outros missionários nos mandem cartas, que pensem que sem você não é possível. Queremos que sejam gratos. Sim, você não quer Jesus e mais alguma coisa. Não, meus irmãos. Ou nós queremos só Jesus, ou perceberemos que não o temos. Essas mulheres nos fazem entender que nossa autocomiseração, nossa mania de reclamar, de apontar defeitos nos outros, de olhar com ressentimento para as pessoas que Deus colocou sob nosso cuidado, são provas de quanto somos carnais, de como precisamos da graça, da misericórdia de Deus, para enxergar o seu amor, para que sejamos conduzidas pelo Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós, como está em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em nós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está em nós. Por isso não é necessário que ninguém nos ensine nada. Ele fala diretamente conosco, ele fala aos nossos corações, nos admoesta, nos adverte, nos ensina a cada dia. Então o Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dizer: Marta, Marta, por que estás tão assoberbada? Porque te preocupas com tantas coisas, se eu mesmo sou o alimento para a tua alma, se eu mesmo sou o teu sustento, se eu mesmo sou a solução do teu problema. Então, com essas palavras eu quero terminar agradecendo mais uma vez o convite glorioso das minhas irmãs. Eu sei que não fosse a bondade do Senhor, eu não estaria aqui. Como eu já disse, foi o Senhor que me reconstruiu para eu chegar aqui. Deus sabe todas as coisas, o que eu venho passando. Orem por mim. O Senhor em nada tem me faltado, né? Mas às vezes a saúde, né, quer dar uma quebrada, né? Mas Ele já levou sobre si as nossas enfermidades, já levou sobre si as nossas dores. Então eu creio que conforme a sua vontade, né? Ninguém é peru para morrer de véspera, e Ele vai nos sustentando, né, até o dia glorioso de sua vinda, conforme a sua vontade. E muito obrigada, minhas irmãs. Jesus abençoe. My soul breathing, I found my life when I